Pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Fred da Radiologia da UFBA e estou aqui a convite do PET Odonto UFBA para falar um pouquinho para vocês sobre como ler artigos. Então vou dar umas dicas para vocês de como tirar o máximo de proveito dos artigos. Minha primeira dica é: não tenha medo do inglês. É fato que a gente vai ler muito artigo em português, mas a literatura que importa, a literatura mais embasada, ela está escrita na língua inglesa. Então não tenha medo do inglês. Segunda dica: quando vocês forem procurar na base de dados, vocês vão ver o título do artigo. Ficou na dúvida se esse artigo serve ou não para você? Leia o resumo do artigo. E aí, pelo resumo, você decide se você vai ler ele completo ou não, certo? Terceira dica: quando você pegar um artigo em inglês, para que você não tenha um inglês tão fluente, um inglês tão bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai escrever num papel as palavras-chave daquele artigo, a tradução delas. Então, por exemplo, enamel, em português quer dizer esmalte. Então, você vai escrever ali todas as palavras. Algumas, são muito fáceis, muito parecido em inglês e português. Mas por que esse exercício é importante? Porque você vai ver que os artigos sobre o mesmo tema, é claro, as palavras vão começar a se repetir. E quando você lê o artigo, você já vai sublinhando no artigo ou marcando com a ferramenta do Adobe, do PDF, já vai marcando os trechos que você pode usar na introdução e na discussão, em cores diferentes. Então eu vou colocar ali, esse trecho do artigo eu uso na minha introdução, esse trecho eu vou usar na discussão. Assim fica fácil, quando você for escrever o seu artigo, de você identificar todas as partes que você quer ler. Bom, a introdução, o próprio nome já diz, vai introduzir o tema. Então você vai ler a introdução de alguns artigos, mas aí você vai vendo que, à medida que você vai lendo, ela vai começar a ser repetitiva, vai começar a dizer as mesmas coisas. Então você lê de alguns artigos e quando começar a ficar muito repetitivo, para você ganhar tempo, você já vai para a metodologia. Na metodologia, leia com muita atenção a metodologia. Então, veja as diferenças metodológicas entre o seu estudo e os outros estudos. Anote isso, porque isso já vai servir de base para você na discussão do seu artigo, na realização de outras pesquisas que você queira fazer, certo? Resultados. Então, é importante também a gente ler os resultados com bastante atenção. E às vezes os artigos, eles trazem muitos resultados. Ou os resultados não estão muito compreensíveis, ou quando tem muito resultado a gente não consegue, a gente se perde um pouquinho. Minha dica para vocês é: divida ali, escreva num papel os resultados, cada um que o autor achou, e leia o resultado do resumo. Isso vai fazer com que você entenda melhor o resultado daquele artigo, aquele resultado mais expandido. Joia? E a discussão? Quando você for ler a discussão, leia ela e anote tudo de importante. Então você vai anotar na discussão tudo o que ele tem discutido para saber se você vai usar na sua discussão do seu artigo ou não. Uma coisa que eu também faço, gente, é o seguinte: quando eu quero ler um artigo, eu leio ele todo, li a discussão, li as conclusões e aí eu vou nas referências. Por que eu vejo todas as referências dos artigos? Porque eu quero ver se algum artigo ficou de fora da minha busca. Algum artigo bacana. Às vezes tem artigos que não estão no PubMed, que não estão no Cielo, artigos mais antigos e que se encaixam perfeitamente no meu estudo. Então eu vou nas referências ali e passo um checklist de todos os artigos que o autor usou para ver se algum me serve. Então, gente, eram essas dicas que eu tinha para dar para vocês sobre como ler um artigo, como tirar o máximo de proveito desse artigo, e tenho certeza que vai facilitar um pouquinho a vida de vocês, porque ler artigo não tem segredo, é só começar, tá joia? Obrigado aí, boa quarentena para todo mundo e fiquem em casa. Um beijo!